Alemão, vamos começar a trabalhar ou eu enrolo mais um pouquinho? Não, né? Melhor começar, né? Então, hoje teve uma... não, eu não sei contar piada, então quem sabe fazer isso é o Pavinato. E se eu faço, o nosso chat reclama, né, Alemão? Você já sabe disso. Alguém perguntou? Alguém ficou em dúvida das três mães? Ou não... Ah, então tá. Então beleza. Ninguém acertou, o Alemão tá falando, alguns tiveram dúvida. Então não precisa hoje falar, por favor, me poupa disso. Eu não tenho três mães, então não me xingue, tá? Eu não sei fazer piada mesmo. De vez em quando, uma outra tiradinha irônica eu até consigo fazer, mas é por isso que o Pavinato é a nossa estrela, é o mandante daqui. Aproveitar também, ele não tá aqui, mas o meu agradecimento, tá? Minha gratidão. Além dele ter sido nesse período aí uma inspiração para me fazer estudar cada vez mais, me informar cada vez mais, porque ele não para. Também na forma de apresentar, de se comunicar e de falar com você que está em casa. Acho que eu aprendi muito nesse tempo e agradeço muito a ele. Inclusive ontem, já que eu falei, enrola ou não? O Alemão agora vai ficar esperando. Ontem eu recebi olha que coisa. Não sou árbitro, hein? Mas recebi uma chamada no WhatsApp, no direct do Instagram. A mulher veio falar, você tem que parar com essa... Você vai parecem duas pessoas, você não é a mesma pessoa lá no do Segré e no do Pavinato. É ótimo de ouvir isso. Porque você não fica puxando o saco do Segré. Agora você tá lá com o Pavinato, você fica, é só elogio, Pavinato isso, Pavinato aquilo, Pavinato não sei o quê. Você acredita, velho? Não é fácil. Mas só que é verdade, gente. O Segré é excelente pessoa, excelente apresentador, um cara super comunicativo, mas o Pavinato tá na mesma área acadêmica que eu, e é uma referência, não só para mim, mas para o Brasil e acho que para muitos advogados, não é, João? Sim, o Segré é economista, né? Não exato, não é a mesma coisa. Advogado, exato. Então há uma diferença, isso é natural, mas a pessoa ficou brava, me deu bronca, eu tava quase respondendo, mas eu lembrei que eu só tenho uma mãe, então eu achei melhor não responder, agora eu vou usar isso para tudo. Então vamos lá, uma pesquisa Poder Data divulgada ontem mostra que 83% dos brasileiros acham que é mais importante ver o candidato em quem votaram ser eleito presidente do Brasil do que a seleção brasileira vencer a Copa do Mundo. Então pera um pouquinho só, Alemão, deixa eu ver se eu entendi essa chamada da matéria. O cara quer ganhar de qualquer jeito, mas ele quer ganhar na eleição. Ele não está tão preocupado em ganhar através da seleção brasileira. É isso mesmo, né? Entendi direito? Tá bom. Outros 10% consideram mais importante a conquista do hexacampeonato no futebol, enquanto 7% declaram não ter preferência. Bom, os 10% é o cara que não está nem aí com política, não está nem aí com a condição do país, ele não está nem aí com porra nenhuma. Já passou das 7h30, posso falar. Não está aí com nada. Ele é o cara que muito provavelmente está em alguma torcida organizada, recebe um quaisquer para poder acompanhar o clube e ele não tá nem aí. O negócio dele é futebol. Aí quando chega a seleção, o negócio dele é seleção. E não é uma crítica, mas é uma constatação de um perfil de brasileiro desse que infelizmente faz com que algumas coisas no Brasil não funcionem. O levantamento perguntou o seguinte, aspas, na sua opinião, o que é mais importante? Eleger o seu candidato a presidente da República ou o Brasil ser campeão da Copa do Mundo? Fecho aspas. Lembrando que o Brasil está classificado para a fase de 16avos. Que maravilha! É lindo, né? Não, é lindo, né? 16avos agora. Nós vamos enfrentar o Japão. Na próxima segunda-feira. E os 2 turnos das eleições presidenciais acontecem somente em outubro. Eu vou começar com você que é cientista político, sociólogo e tal. Eu lembro muito da eleição, ó, também da eleição, mas da Copa de 14. A gente não vai esquecer nunca o 7-1. E eu vou fazer uma confissão aqui. Em virtude desse tipo de pesquisa, eu diria, não me recordo de ter tido uma pesquisa nesse nível lá atrás, né? Já são 12 anos atrás. Eu não me lembro de ter visto uma pesquisa desse nível, mas tenho certeza que o resultado seria outro. As pessoas iam estar muito mais preocupadas com a Copa do Mundo naquele momento, me parece. Apesar da gente ter tido o início das manifestações em 13, elas se avolumaram a ponto de culminar no impeachment em 16. Mas, como cientista político, quando você olha esse corte do eleitorado, te dá esperança no futuro, porque agora o cara pelo menos está pensando que é melhor eleger um presidente,
ou você não enxerga que isso seja algo plausível, algo real, Weber? Não, Carvalho, eu acho que é positivo. Eu acho que nós precisamos, o Brasil precisa trabalhar com a qualificação do voto. Nós temos uma ideia no Brasil, totalmente equivocada, que o voto de protesto é o voto no Tiririca, por exemplo. É no caso da caneta azul. E esse não é o voto de protesto. O voto de protesto é aquele voto que você não está satisfeito com alguma coisa que está acontecendo e você vai buscar um candidato, e não importa se o candidato venceu ou não, você tem a consciência de ter votado no candidato que atende melhor como você pensa. Ainda hoje no Brasil, e isso também tem estudo, tem pesquisa sobre isso, mais de 10 pessoas escolhem quem votar no papelzinho, que é proibido boca de urna, mas todo mundo faz. Sim, né? verdade. O cara pega no chão para não falar que votou em branco e ele vota. Os partidos buscam ainda o chamado captador de votos, né? Que para trazer 3, 4 juntos. Eu sei que os partidos agora buscaram a Sabrina Sato, ela não quis. Por quê? Porque eles entendem que o nível político do eleitor brasileiro ainda é muito baixo. Tá. Então, quando eu vejo uma pesquisa dessa, acima de 80% de pessoas que preferem ou estão ou estariam mais preocupados com a eleição presidencial do que com a seleção brasileira, eu fico muito feliz. Eu acho que pode ser um primeiro passo. Nós temos um caminho longo pela frente, muito longo pela frente, que passa pela educação, que passa pelo fim da doutrinação, o que está acontecendo hoje nas escolas é vergonhoso. É vergonhoso, não tem outra palavra. Mas eu entendo que a pessoa precisa ter a consciência do voto, seja esquerda, seja direita, seja de centro. Eu não admito alguém me falar assim, como um amigo me falou para vereança, ele falou assim, eu votei em branco para vereador, mas por quê? Não tinha ninguém bom, desculpe. Você tinha mais de 8, 10 mil candidatos. Você olhou os 10 mil? Ninguém atendeu aos seus requisitos. Exato. Então, assim, mas como é muito mais fácil me exibir, ninguém presta, eu anulo o voto. E quando eu anulo o voto, ou voto em Tiririca, que gerou um prejuízo enorme para a nação, do que custou o gabinete dele em 3 mandatos, sem nenhuma produtividade séria, nada que fosse relevante, é fácil falar, ninguém presta, vou votar em branco, vou anular voto. Então esse tipo de pesquisa me motiva a acreditar que nós podemos estar passando por um processo de transformação, onde o brasileiro vai entender que o seu futuro, da sua família, dos seus filhos, é muito mais importante se o Brasil foi campeão do mundo ou não. Que bom. Eu fico feliz de ouvir isso, né, de um cientista político e a gente imaginar que momentos auspiciosos e alvissareiros, como eu tenho falado para você, né, talvez a gente veja em breve. João, você também é profundo conhecedor, você comenta também lá no X, que a gente comentou, que é, né, a esgotosfera da rede social, porque é muito livre. Isso sim. Tá? Não é uma crítica, ao contrário. Agora, né? O debate público é ali. Exatamente. Então é livre, fala o que quer, ninguém fica de mimimi, isso é ótimo. Mas tem esse lado que às vezes incomoda para alguém que está mais sensível, está mais sensibilizado e tal. E você comenta bastante, tem um perfil grande lá, o Dama de Ferro, sigam aí. Como é que você enxerga nesse sentido? Você vê da mesma maneira que o Loeblin causa uma esperança na gente, né? Sei lá, enxergar momentos melhores, ou pode apenas ser um corte momentâneo por conta da polarização? Embora a polarização sempre existiu no Brasil, mas ela está tensionada agora em virtude de tudo que aconteceu com o Bolsonaro também, né? Não, sem dúvida, eu acho que tem um pouquinho dos dois, até porque é importante lembrar que as pessoas têm um descolamento com a seleção brasileira, né? Cada vez mais, até por conta de serem essencialmente jogadores que atuam na Europa, não tem essa conexão com o Brasil. Vi o caso do Rafinha recente, que deu declarações ali que não caiu bem, né? Então, me parece que há um distanciamento da torcida com a própria seleção, mas de todo modo, como o Loeblin colocou e você mencionou, Caivano, dá uma esperança, sem dúvida nenhuma. E pegando o gancho no que o Loeblin falou, você tem o Tiririca, né, que, olha que curioso, né, o Tiririca do PL, né, ele era do PL, do partido da direita. O próprio Romário, que vota tudo, o senador Romário, que está lá dançando na Copa do Mundo, com esses vídeos constrangedores, ele é senador em atividade e está lá recebendo enquanto está na Copa do Mundo. Então, a gente tem a direita, a esquerda, enfim, mas o sistema partidário ele é muito dificultoso ali de se manobrar. Como o Loeblin mencionou, você tem o puxador de voto, você tem o quociente eleitoral, que tem esses puxadores, como o Tiririca, que puxou várias pessoas para serem eleitas antes do PL ser o partido da direita, efetivamente, era mais um partido de construção de base. Então dá muita esperança. Agora, eu tenderia a dizer que é mais um recorte momentâneo, porque
a gente infelizmente fala para uma audiência, infelizmente no sentido de que poderia atingir mais gente, mas fala para uma audiência mais qualificada, no sentido de que as pessoas, no geral, tendem a não gostar de política, não acompanhar e ter um pouco de ojeriza mesmo. E é natural que tenham, né? Vide o sistema brasileiro, né? De falar, poxa, cada hora é uma bomba, né? Então a pessoa pega uma ojeriza mesmo, tem esse negócio que o Loeblin falou, pega o santinho ali e acaba votando. Então se demanda, entenda, uma reforma profunda, né, do sistema eleitoral. A gente estava discutindo até hoje, né, Caivano, no sentido de que, pô, os senadores do Amapá, o Randolph e o Alcolumbre, que é um estado pequeno, mandam no Senado, ao passo que os senadores de São Paulo são absolutamente irrelevantes no jogo político. Então, assim, se passar, por exemplo, o senador Giordano, que assumiu no lugar do falecido Major Olímpio, se ele cruzar aqui a Paulista, ninguém acho que ninguém vai saber quem ele é. Então, assim, com toda certeza. Com toda certeza, né? A própria Mara Gabrilli, que foi eleita com votos da direita, atua votando com a esquerda. Então, assim, é muito confuso esse sistema, acho que demanda uma reforma, mas as pessoas estão com sede de mudança. A pesquisa deixou isso muito claro. Ô, Alemão, você não tem hora para ir embora, né? Você vai até o final do programa, né? Não, eu vou explorar esse tema aqui, porque eu acho bastante interessante e aproveitar que vocês dois, o João é advogado e já participou bastante ativamente de política, né, João? Já. Tem uma larga experiência e a experiência que o Loeblin contou aqui para mim, além de ser cientista